quarto domingo da Quaresma é um domingo de alegria. E isto se correlaciona com o trabalho que o homem faz. O próprio Deus no sétimo dia descansou, trabalhou até o sexto e no sétimo descansou, está dito na Escritura. O homem também precisa de descanso e precisa de contemplar o fim para ter forças para passar por todos os sofrimentos e por todas as dificuldades. E tendo bem claro qual vai ser o fim, torna-se muito mais fácil o esforço. E por isso, nesse quarto domingo da Quaresma, abre-se uma clareira dentro do sofrimento, da penitência, dos exames de consciência, etc. E se considera os aspectos da alegria daquilo que virá. O ver, a luz. A luz vai ser o tema essencial da liturgia de hoje, tanto no que diz respeito à segunda leitura, quanto no próprio Evangelho. Nessa leitura do Evangelho, ouvindo o que nós ouvimos tão bem narrado por São João, nós até exclamamos nestes e naqueles pontos, porque nós aceitamos isto sem a menor objeção, sem a menor resistência, sem a menor oposição. Por quê? Porque sabemos pela nossa vista interior que se trata da voz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se de uma descrição feita por São João, que foi testemunha ocular, em que ele toma esses personagens, Nosso Senhor, o cego, os pais do cego e os fariseus. É uma cena que se desenrola com esses personagens todos, e nós vamos acompanhando a narração com uma predisposição absoluta de aceitar tudo o que está escrito. Por quê? Porque sabemos que são palavras de Deus. O saber que é palavra de Deus, o entender que é palavra de Deus, o penetrar nessa palavra de Deus, o ver Deus por detrás de todos esses acontecimentos, este é um fruto da fé. E este quarto domingo da Quaresma traz para nós essa alegria, a alegria da esperança do ver. É mais ou menos como alguém que tivesse nascido com os olhos tapados e que tivesse a esperança de, em certo momento, poder tirar o tapa-olhos e ver. Nós somos assim. Nós estamos à espera, na expectativa de ver. Hoje nós vemos pelo batismo, pelos sacramentos, mas vemos ainda em sombra. Nós não o vimos ainda como ele é. Nós o veremos como ele é, e veremos face a face. Ele vai nos dar esta luz. Nós temos na alma apenas uma semente de visão beatífica. Nós somos como um grão, uma semente que não se desenvolveu. Essa semente plantada vai, em determinado momento, se desenvolver como uma árvore. O que acontecerá quando nós passarmos desta vida para a eternidade? Esta fé, esta esperança, que essa fé que é obumbrática, ela tem sombras, ela tem véus. Esses véus, essas sombras vão desaparecer inteiramente. E pela luz de Deus eu verei a Deus como Ele é. E isso vai constituir para mim a maior felicidade. É a felicidade para a qual eu fui criado. E essa é a liturgia de hoje, em torno, tanto no que diz respeito à segunda leitura de São Paulo, quanto ao Evangelho. Ela nos fala a fundo a respeito desta visão, do ver. Toda esta cena descrita por São João tem um objetivo, e o objetivo se verifica no final. Porque este cego, de nascença, nasceu cego. Nós sabemos perfeitamente que o cego de nascença não tem conserto, não tem solução. Cientificamente, transplante de olho, eu nem sei se existe transplante de olho hoje em dia, mas estou vendo que alguém dizendo que existe, é bem possível. Talvez transplante de retina,
Isto sim, isso eu já ouvi falar, já assisti, já acompanhei gente que fez transplante de retina. Mas eu nunca ouvi dizer que a ciência usasse saliva e terra para produzir uma visão tão perfeita. E vemos que este cego de nascimento tinha a fisionomia de um cego. O cego é aquele que tem a fisionomia distorcida, porque como ele não vê espelho e como ele não vê a reação dos outros, ele não tem noção de qual é a reação que ele está produzindo. Nós, como vemos, olhando para os outros e vemos a aprovação ou reprovação. E vendo a reprovação, nós procuramos voltar ao espelho para ver o que é que está acontecendo. E aí encontramos que, de repente, ficaram fiapos de toalha no rosto, ou ficaram, não sei, aí a gente então tira os fiapos todos que ficaram, que restaram, e volta ao convívio social. Mas um cego não. E um cego não se preocupa em nada com a reação que os outros possam ter em relação a ele. Pouco importa. Ora, este cego mudou de fisionomia, porque havia alguns que confundiam ele com outro. Ele disse, não é bem esse, era um outro. Aqui está representado um outro que não é o cego aquele que eu conhecia. Nosso Senhor produz este milagre. Milagre por onde ele passa a ver. Isto causa estupor, causa um verdadeiro ponto de interrogação na cabeça dos fariseus. Mas o que aconteceu? Vem cá, quem lhe curou? Aí ele conta toda a história. E os fariseus se dividem entre si, porque alguns dizem, mas como é possível? Dizem que este homem é pecador, mas um pecador não produz uma coisa dessa. Os outros furiosos se revoltam, etc. Chamam os pais estão com medo, então dizem, olha, ele é maior de idade, eu não tenho nada que ver com ele, trate o assunto com ele, porque nós não temos nada que ver. Chamam-o de novo, há uma altercação por onde este cego já está assistido pelo Espírito Santo, porque as respostas que ele dá são respostas divinas, são respostas sábias. Era como se o próprio nosso Senhor Jesus Cristo estivesse respondendo. Disse, mas escute, o que vocês querem saber? Eu já disse tudo. Vocês estão querendo ficar discípulo dele? Nós somos discípulos de Moisés, você que é um discípulo. E aí começa. O cego se encontra com o nosso Senhor. E é esse o objetivo de São João. São João queria chegar a este ponto. E nosso Senhor pergunta a ele, palavras lindíssimas. Nosso Senhor pergunta a ele, acreditas no Filho do Homem? E ele, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele foi curado da vista, mas ao mesmo tempo foi infundido dele um princípio de fé, a ponto de ele estar já vendo em Nosso Senhor um profeta. Ele vê que Nosso Senhor é um profeta, taumaturgo, faz milagre, e ele acredita. Jesus disse, tu o estás vendo, mas tu o estás vendo não era só com a vista material, carnal. O tu estás vendo é porque Nosso Senhor já havia criado uma graça para alimentar a fé dele, do antigo cego, e ele passou a ver não só a fisionomia, não só a figura de Nosso Senhor, ele passou a ver mais do que isso, ele passou a ver a divindade de Nosso Senhor, porque quando Nosso Senhor diz, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Nessa hora ele viu que de fato Nosso Senhor era Deus. E Jesus disse, aliás, ele exclamou, eu creio, Senhor, e se prosternou diante de Nosso Senhor. E aí Nosso Senhor vai dizer sobre esta visão segunda, porque mais importante é ele distinguir em Nosso Senhor a divindade do que ele ver a fisionomia de Nosso Senhor. Nós, materialistas como somos, ficamos impressionadíssimos com o milagre de ele passar a enxergar uma vez que nasceu cego. Mais do que isso, é ele ter visto Nosso Senhor em sua divindade. E Nosso Senhor diz,
eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É uma afirmação difícil de ser explicada, não é fácil, mas é real, porque Ele, Nosso Senhor, é Deus. Encarna-se. Ele aparecendo, ainda que alguém enxergue humanamente, vendo-o na sua figura inteira, dos cabelos até os pés, ainda que passa-se o seguinte: se não penetrar na divindade dele, ficou cego. Ficou cego porque tornou-se patente que não tem fé. Ora, aqueles que não viam nem sequer a fisionomia dele, vendo-o e penetrando na divindade dele, estes sim, estes passam a ver, apesar de terem sido cegos. E essa é, no fundo, a beleza da liturgia de hoje, que nos põe diante desta maravilha da visão, ver o sobrenatural. Que vendo diretamente, com as próprias capacidades, os estigmas de Deus, as marcas de Deus sobre a criação, e constituir sua vida em função dessa luz, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, estar iluminado por dentro, por este luzeiro chamado Cristo Jesus, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, estar iluminado por dentro pelos anjos, pelos santos, pelo próprio Deus, essa é a maior felicidade. E é por isso que a Igreja reserva estas leituras e esta maravilha sobre a luz neste quarto domingo da Quaresma, para nos dar forças para chegar até o fim na nossa penitência e encontrarmos aí sim a luz do Círio Pascal. O Círio Pascal é o símbolo desta luz que nos será dada com a ressurreição de Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.